atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Esta é a edição de número 27 de 2022 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, André Reis, as participações de Basílio Leme, Valmir de Lima e a de Gilberto Silva dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos a página intitulada Troca de Corpos, extraída do volume 5 do livro Filosofia Espírita, psicografia de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Estamos no capítulo 5, Considerações sobre a pluralidade das existências. É a questão de número 222, que será dividida em 2 programas. Então, hoje, a primeira parte desta questão 222. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, constante do livro Fonte Viva, a lição 44, intitulada Tenhamos Fé. No nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, estamos utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 7, Ciências Filosóficas e Psicológicas à Luz do Espiritismo, com o item Psicologia. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz,
O editorial A Opinião Espírita. No editorial de hoje, troca de corpos. Falando de reencarnação, estamos buscando lembrar aos espiritualistas dessa lei que vigora em todos os mundos habitados, a troca de vestes para a renovação dos sentimentos. Reencarnação é aceita há tempos imemoriais. A antiga Lemúria já alimentava essa crença nas vidas sucessivas, como igualmente a Atlântida. Depois, a herança passou para a Síria, Egito, Índia e Indochina. Como a verdade permanece de pé sob quaisquer circunstâncias, ela atravessou séculos e milênios com variadas roupagens, mas nascendo e renascendo em muitos países, como luz que deveria algum dia clarear como o sol da verdade. A reencarnação encontrou seu ambiente favorável na doutrina espírita, até mesmo como princípio, como lei irremovível, para explicar muitos aspectos das desigualdades entre os seres que estagiam na Terra. Somente as vidas sucessivas nos mostram a bondade de Deus e a sua justiça. Pitágoras já pressentia a necessidade de crer na reencarnação, embora distorcendo seu fundamento, dizendo que o homem poderia voltar a tomar, em outra época, corpos de animais, dando a esse sistema o nome de metempsicose. Mas o Espiritismo veio corrigir esse erro, mostrando que não há regressão na marcha progressiva das almas. Buda falava largamente da necessidade dos espíritos tomarem novos corpos, como necessário se faz que o ser humano troque de roupas quantas vezes for conveniente. Santo Agostinho lembra em suas Confissões, de forma que o leitor inteligente reconheça a sua crença na reencarnação. Tudo na vida renasce, não somente os espíritos. Basta que meditemos um pouco na vida e na ascensão espiritual. Allan Kardec encontrou nas vidas múltiplas o alicerce da doutrina dos espíritos, e todos eles, por intermédio de variados médiuns e em lugares diferentes, confirmaram a doutrina das vidas sucessivas. Isso é um bracejar de alegria nos corações de todas as criaturas, porque, além de revelar a verdade, nos mostra oportunidades de granjear condições elevadas em vários caminhos do aprendizado. Compete a todos os companheiros, principalmente da área espírita, meditarem na reencarnação, na sua função divina e humana, passando a melhorar moralmente. A reforma moral é semente de luz a iluminar os caminhos do futuro. Allan Kardec tece comentários inteligentes em O Livro dos Espíritos sobre a reencarnação, a fim de facilitar aos homens essa crença de luz cheia de esperança para todos os corações que sofrem. Se não nos lembramos das nossas vidas passadas, isso constitui uma bênção de Deus, por não suportarmos viver duas vidas em uma existência. Mas no fundo da consciência, há sempre uma voz que não deixa apagar essa crença na troca de corpos, sem o limite das nossas intervenções, impostas e impulsionadas
pelo orgulho e pela vaidade. Deixemos refilhar em nossos corações a intuição da vida futura e da lei que nos garante muitas vidas no plano físico, para que a alma cresça e desperte todos os seus dons de ouro, como sendo sóis e estrelas, onde a consciência em Cristo viva na plenitude da felicidade. Quem nega a reencarnação não pensou que Deus não pede opinião aos homens para fazer leis que garantem e iluminam esses mesmos homens, filhos do seu coração. Estudemos, pois, as grandes vidas e analisemos as menores, para que a nossa razão nos mostre a realidade em Cristo. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. No nosso estudo da codificação espírita, hoje trazemos a questão 222, que vamos dividi-la em 2 programas. A questão são considerações sobre a pluralidade das existências que Kardec faz. Então, nós vamos dividi-la em 8 perguntas, 4 neste programa, 4 no programa seguinte, para os companheiros tecerem as suas considerações sobre esse tema, né? Então, a primeira questão que fica é a seguinte: a ideia da reencarnação é criação da doutrina espírita? Basílio. Como você adiantou, né, André? Esta questão 222 do Livro dos Espíritos, né, que, no caso, então, é do segundo livro do Livro dos Espíritos, né? Na realidade, se denominou questão, entendo eu que para simplificar. Mas, na verdade, se nós observarmos, Allan Kardec, com sua didática irretocável, ele separou um capítulo 5, não é? E ele rotulou, na verdade, considerações sobre a pluralidade das existências. E no Livro dos Espíritos, o qual eu estudo, não é? Que é uma tradução de Herculano Pires, no formato que tem de 20 centímetros por 13, eu tive o capricho de contar. São 7 páginas que Kardec, então, teceu esse comentário, deixou essa sua assertiva, não é? Porque é um assunto de suma importância. Por isso que a reencarnação é considerado, pelo Espiritismo, os princípios básicos do Espiritismo, não é? E se nós vamos notar, não é, que, na verdade, nós podemos rotular essa questão 222 como um tratado desse princípio básico da doutrina espírita, porque depois de desenvolver várias questões, vários capítulos sobre o assunto, então Kardec deixou esse comentário, como você acabou de falar, que nós, para que pudéssemos, então,
não esmiuçar, não, vamos dizer assim, esgotar o assunto, mas em 8 perguntas, e esta pergunta, a ideia da reencarnação, é a criação da doutrina espírita? Não, não é, criação da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, como nós sabemos, é uma revelação. Revelação, o sentido etimológico da palavra, nós sabemos que só se revela o que existe, não é? Então, a reencarnação, inclusive nesse editorial que nós acabamos de ler, fica bem, nos facilita esse entendimento, para saber que em todas as culturas da humanidade, e por vários escritores, historiadores, antropólogos, né, apontam em diversas obras, diversos livros, que em todas as culturas antigas, como disse no próprio editorial, mas principalmente na Índia, na China, no Egito e na Grécia também, com outros títulos, não necessariamente como reencarnação ou pluralidade das vidas habitadas, como nós conhecemos no Espiritismo, né? Por exemplo, na Grécia, a paligenesia, né? E o editorial apontou vamos dizer assim, a opinião de Pitágoras, da metempsicose, né? Mas nós devemos, né, lembrar que Kardec, na questão 171 do Livro dos Espíritos, ele nos fala sobre o dogma da reencarnação. E isso é oportuno a gente fazer a diferença, não é? Porque pela tradição da religião dominante no nosso país, o dogma tem um outro sentido. O dogma é a reunião de autoridades, de autoridade, não é? Os sínodos, os concílios, e depois o que foi ali acordado não pode ser discutido. O dogma, no sentido, no linguajar espírita, né, abordado por Kardec, se trata de leis divinas. E uma lei divina, então, como nós sabemos, ela não é perpétua, ela é perfeita, ela não pode ser modificada, né? E como nós vimos aí, o Criador não pediu licença para a criatura para criar suas leis, né? Então, a doutrina espírita, então, vem, vamos dizer, clarear, vem, vamos assim, explicar. Porque, convenhamos, não é? Ainda hoje, nos nossos tempos, não é simples explicar esse mecanismo da reencarnação, porque a maior parte, não só dos ateus, né, de quem não tem uma religião, ou mesmo que tem religião, não consegue entender, como disse, né, aquele diálogo de Nicodemos com Jesus, né, como que pode um homem, sendo velho, entrar de novo no ventre da mãe? Então, é um mecanismo assim que foge da maioria, né, do entendimento das pessoas, naturalmente, dependendo do meio onde ele frequenta, da sua doutrina, mas o Espiritismo, então, vem dizer que a reencarnação, ela é lei natural. E lei natural, conforme nós vimos e aprendemos lá na questão 614, é lei divina. Um outro aspecto que nós podemos e devemos pontuar, que é, ou no caso, a conduta do espírita, como ele deve ser quando questionado, né? Nós temos essa obrigação, como adeptos do espiritismo e seguidores da doutrina,
de sempre que perguntado, sermos, vamos dizer assim, transparentes, honestos. Agora, se a pessoa não quiser acreditar, vamos dizer assim, quiser polemizar a questão, não devemos, né? Por quê? Uma coisa muito simples. Todos nós vamos, né, desencarnar, e essa pessoa que está teimando, chegando no plano espiritual, ele vai se convencer, né, que realmente a doutrina dos espíritos, ela é uma doutrina esclarecedora e, como ficou bem claro no editorial, confortadora, não é? A justiça divina, ela não... Por isso que ela elimina, através das recordações, elimina as penas eternas. Sempre a pessoa, o espírito, o ser, vai ter uma nova chance, conforme nós vimos lá na questão 171. Muito bem. Se a encarnação não é novidade, como o Basílio disse, né, vem da antiguidade, por que ainda não se tornou uma ideia comum, Valmir? Bom, primeiro que nós temos uma informação em um livro que chama Atualidade do Pensamento Espírita, pelo Espírito Viana de Carvalho, por Divaldo Pereira Franco, que nos faz refletir em torno dessa questão. A questão proposta é a questão 222 do Livro dos Espíritos. Ponto. Como o Kardec faz um comentário bem extensivo, como já foi citado, sobre essa questão, então Kardec faz considerações sobre a pluralidade das existências. Essa é a questão 222. Agora, por que, se a reencarnação não é novidade, por que ainda não se tornou uma ideia comum? Por que diversos povos... no texto colocado aqui no editorial, fala-se da Lemúria, Atlântida, Assíria, Egito. A Lemúria e a Atlântida nós sabemos que nem existe mais, por orientações científicas, sabe que houve, de certa forma, cobriu-se o mar essas regiões antigas. Parte da Lemúria parece que hoje sobra o continente, me perdoe aqui agora, onde tem os cangurus lá, né? A cabeça tem hora que fala. Austrália. Oceania. Então, Oceania, exatamente. Então, a questão é o seguinte, primeiro que os espíritos não são os mesmos. Se o espírito atinge um expoente de cultura, de compreensão, de entendimento, ele já tem esta ideia perfeitamente trabalhada na sua estrutura espiritual, tanto moral quanto intelectual. Primeiro que a informação quanto à questão da reencarnação, ela primeiro se processa pelo campo do intelecto. Mais tarde, por força natural da compreensão desta lei, ela vai ter conotações morais. Porque o espírito começa a perceber a lei de causa e efeito, né? As pluralidades das existências. Ele sempre observará que seus atos repercutirão sempre no futuro. Assim como a sua situação presente teve curso nas existências anteriores. Então, por que a reencarnação, se ela é novidade, por que ela ainda não se tornou uma ideia comum? Porque os espíritos não são os mesmos. Se nós levarmos em conta a citação que eu fiz do livro Atualidade do Pensamento Espírita, trazido pelo Espírito Viana de Carvalho, ele faz uma análise o seguinte: aproximadamente hoje, no planeta Terra, temos quase 8 bilhões de habitantes. 7 bilhões e tanto, quase 8 bilhões de habitantes. Segundo o Espírito Viana de Carvalho, no mundo dos espíritos, esse número de habitantes, ou seja, espíritos que estão ligados à crosta planetária, ao planeta Terra, poderíamos triplicar. Então daríamos aí 24 bilhões de espíritos que pertencem, né, diretamente à energia terrena, estão presos à realidade terrena, estão interdependentes da realidade terrena, cada um
com seu nível de evolução, certo? Alguns com créditos para habitar até outras regiões, perfeitamente. Mas uma grande leva, ainda por força do seu nível moral e intelectual, ainda são, de certa forma, prisioneiros do planeta, por uma questão evolutiva. Então, se pegarmos 24 mais 8, daria 32 bilhões de habitantes. Perfeitamente? Tá. Mas todos estão no mesmo nível evolutivo? Uns estão, muitas vezes é só analisar o próprio planeta, vamos ver que há espíritos selvagens que nem tiveram contato praticamente com a civilização e estão diretamente ainda ligados ao planeta. Como temos expoentes de capacidades morais e outros expoentes de capacidades intelectuais. Então, assim sendo, como tornar uma crença comum aonde há uma diversidade imensa de espíritos? Então, não há como nós fecharmos essa conta e dizer que todo mundo tem que acreditar na reencarnação. Todo mundo tem que acreditar que existe a pluralidade dos mundos habitados. Ou todo mundo acreditar, dentro de um pensamento bem racional, na ideia de Deus. Enquanto temos selvagens que vivem ainda, de certa forma, numa relação muito estreita com fenômenos materiais. E ele ainda não teve tempo para processar o entendimento, como na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de tudo. Seria exigir muito. Então, assim sendo, nós sabemos e analisamos que em tempo próprio, o espírito, como o Basílio falou, é lei. E como lei divina, oriunda do Criador, ela não tem como ser revogada. Acreditemos ou não, aceitemos ou não, ela se impõe no tempo próprio, de acordo com o grau evolutivo de cada espírito. Então não adianta forçar a natureza de ninguém. Logo, se chegar alguém dizer eu não acredito, paciência, porque os conteúdos evolutivos que esse espírito tem não são os mesmos teus. Então, não há o que discutir frente àquele que ainda teima em não acreditar. O tempo cuidará de resolver essa questão. Faremos uma breve pausa aqui no programa Verdade e Luz. Voltamos já. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Voltamos da nossa pausa ao programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz. Estamos estudando a questão 222 do Livro dos Espíritos, e o que a gente gostaria que o Basílio comentasse é a questão se a reencarnação é uma demonstração de justiça, amor e caridade de Deus, do Pai, para com os filhos. Basílio. Sim, como nós já lembramos, né, no bloco anterior, vem demonstrar cabalmente que não há pena eterna. E isso, se nós
não aprofundar o assunto, parece uma coisa banal, mas não é. Só o fato da pessoa, ou seja, o homem encarnado, ou, no caso, o espírito, que é o desencarnado, saber, não é, que não tem pena eterna, até porque, sendo Deus justiça, amor e caridade, não vai condenar o seu filho para sempre, eternamente, de uma falta, ou como nós falamos, de um pecado que ele cometeu, uma infração ou uma fração de um tempo, condenar pela vida eterna. Mas ainda se reportando ao Pai de amor, que é o nosso Criador, nós podemos observar na questão 648 do Livro dos Espíritos, quando Kardec, numa demonstração de todo aquele gênio, de todo ser elevado, que sinaliza humildade, na 648 do Livro dos Espíritos, ele aborda, né, a espiritualidade maior, se podia desenvolver, então, 10 leis morais. E ali ele vai discorrendo, apresentando as 10 leis, não é? A crença em Deus, o trabalho, a lei enfim, as 10 leis. E a última que ele cita é de justiça, amor e caridade. E a espiritualidade responde que poderia, sim, ele usar, né, o decálogo, o exemplo de Moisés. Não necessariamente. Mas que das 10 leis que ele apresentou, a excelente é de justiça, amor e caridade. Por isso, nós podemos afirmar que a lei de justiça, amor e caridade sintetiza todas as outras leis, a lei divina, não é? E esta apresentação que nos foi feita, não é? Que é um resumo da questão 222, aqui no parágrafo 6, é feita uma comparação, uma analogia que me chamou a atenção. Vale a pena a gente, ao meu ver, reler, né? Diz assim: façamos uma comparação mais prosaica. Se é um homem que, sem estar na miséria extrema, passa pelas privações decorrentes de sua precariedade de recursos, viesse dizer: eis uma imensa fortuna que podereis gozar, sendo, porém, necessário trabalhar rudemente durante 1 minuto. Fosse ele o maior preguiçoso da terra, eu diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, e se for preciso. O que será isso para acabar com a minha vida na abundância? Ora, o que é a duração da vida corporal em relação à da eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. O que nós veio lembrar que na questão 738A do Livro dos Espíritos, eles nos falam que nós não temos ideia de eternidade, ou ainda que 100 anos na vida corpórea, né, no olhar humano, na espiritualidade é como se fosse um relâmpago, é um piscar de olhos. Então, a coerência sempre que nós devemos apontar, ressaltar, dos ensinamentos da espiritualidade maior e Kardec, né? Que, aproveitando essa comparação que nós acabamos de ver, está coerente quando no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, no item 12, né, pode ver que é semelhante, é uma comparação que Kardec escreveu. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande soma, e a quem diz seu credor: se me pagares hoje,
mesmo a centésima parte da dívida, eu vos darei a quitação toda, e sereis livre. Se não fizerdes, vos perseguireis até tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso apontar toda uma sorte de prova para lhe agradecer. É a mesma comparação se nós formos ver. Ou seja, apontando que nas inúmeras reencarnações, como nós sabemos, né, o Valmir ainda citou, que sempre lembrando que o nosso planeta é um planeta atrasado intelectualmente, moralmente, e por isso há tanto sofrimento. Então, uma reencarnação que são aqueles dois objetivos principais. A quitação de erro que nós cometemos no passado e principalmente para evoluir. É uma bênção, não é? E surgem outros questionamentos que nós não temos tempo agora de comentar, que é o esquecimento parcial do passado, né? E que, na verdade, o Espiritismo vem nos afirmar que não é uma providência divina, porque nós não teríamos condições de viver a vida atual com a recordação do que nós fizemos em dezenas, centenas de séculos atrás. É sim, sem dúvida, a reencarnação é uma bênção da justiça divina. Em que se firma, se sustenta, então, a ideia das vidas sucessivas ou da pluralidade das existências, a reencarnação na doutrina espírita, Valmir? A forma como o Basílio já desenvolveu já dá a resposta. Porque se nós pegarmos a anterior, que foi proposta por Basílio, o questionamento é feito assim: a reencarnação é uma demonstração de justiça, de amor e caridade do pai para com seus filhos? Então, a resposta a esse questionamento agora, em que se firma as ideias das vidas sucessivas, a reencarnação, a resposta é exatamente essa, ó, na justiça e bondade de Deus. Ela se firma exatamente na justiça e na bondade de Deus. Por quê? Porque se nós pegarmos uma existência física, né, do berço ao túmulo, e analisarmos a existência de uma pessoa em diversos aspectos, seja ele no campo do intelecto ou no campo da moralidade, com seus valores filosóficos e etc. Veremos que uma existência ela é extremamente pequena demais para fomentar, para dar uma estrutura a alguém de forma que ele seja realmente justo, que ele seja realmente bom, ou que tenha as condições psicológicas, intelectuais, para ter uma visão clara das coisas. Pois se enquanto alguns nascem em berços de ouro, relativamente, com toda assistência, com todo o amparo, alimentação, condições psicológicas, um ambiente satisfatório, etc., outros nascem em ambientes extremamente rudes. E se o indivíduo é fruto do meio, como poderemos, né, pela mesma régua, pela mesma análise, pela mesma balança da justiça, tratar essas pessoas de maneira iguais? É impossível. Para algumas crianças falta o necessário, são espancadas, são até mortas pelos seus pais, na sua inocência, enquanto outros têm tratamentos de verdadeiros príncipes. Então, em que se fundamenta? Na justiça e na bondade de Deus. Por que essas diferenças entre os filhos de Deus, criados todos por um Criador que julgamos justo e bom? Então, a ideia que a doutrina espírita traz é para justamente lançar luzes nas diversas situações de existência de cada ser, mostrando então que existe uma escala infinita de valores de espíritos para espírito
que cada espírito está em um estágio. Então, de acordo com esta condição, ele terá, né, a resposta do meio, das condições e etc., para lhe favorecer o crescimento. Agora, vemos às vezes e analisamos, parece ser muito injusto um sofrimento de alguém em determinada situação. Quando nós não conhecemos a anterioridade da alma, aquilo soa como algo extremamente aberrante, terrível. Mas se analisarmos que aquele indivíduo hoje colhe o fruto das suas existências anteriores, se ele foi um mau patrão, um mau pai, uma má mãe, se ele foi um déspota, um cruel, sanguinário assassino, um perseguidor de inocentes, etc., automaticamente, por força natural de um processo de justiça, ele estará colhendo os frutos desse comportamento para que haja correção. Existe uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão 621, e que Kardec é extremamente feliz no questionamento. Onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem de maneira sintética, de maneira simples, na consciência. Então é a marca indelével do Criador, colocada na origem da criação em cada espírito. Então vós sois os artífices de vosso destino. Jesus explicita, vós sois a luz do mundo. Mas Jesus também explicita que a cada um é dado segundo suas obras, a cada um segundo seus merecimentos. Então a reencarnação abre um leque de oportunidades para que o espírito reescreva a sua história. Que embora, como uma frase atribuída ao Chico, ninguém possa voltar no ontem para fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, assim sendo, estamos num processo de evolução e cada existência representa uma oportunidade nova de reescrever uma história. Então, em que se fundamenta a reencarnação? Na justiça e na bondade de Deus. Encerramos aqui essa primeira parte do estudo dessa questão, que é um tratado sobre a reencarnação, a questão 222. No próximo programa, daremos a sequência e finalização desta questão 222. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora ao nosso momento evangélico. Vamos fazer a leitura da lição número 44 do livro Fonte Viva, intitulada Tenhamos Fé. Emmanuel vai discorrer sobre uma passagem que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. Vou preparar-vos lugar. Sabia o mestre que, até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas. Todavia, abre aspas, sem lugar, fecha aspas, adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido, por destoar, quase sempre, da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sobre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso,
é categorizado por tolo. Se administras dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão com seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos agora ao Diálogo à Luz do Espiritismo e vamos trazer a seguinte questão, feita por Divaldo Pereira Franco a Viana de Carvalho. Quando compreenderá o homem que tudo se resume na busca da felicidade e então orientará a sua vida de forma coerente com essa busca? Valmir. Resposta do Espírito Viana de Carvalho a todos nós. Essa ocorrência se dará quando haja o real despertar da consciência das responsabilidades. Quando o indivíduo compreender lucidamente que a sua felicidade é infinita e que o prazer de que desfruta, pela sua transitoriedade, é apenas ilusão, com doloroso despertar. Portanto, esse fenômeno evolutivo terá lugar no momento em que se deseje. Pode tecer seus comentários, Valmir, sobre essa questão. Então, todos nós almejamos e buscamos uma felicidade. Obviamente, não estamos, muitas vezes, muito conscientes de que felicidade é essa que desejamos. Então, nós nos apropriamos de valores, de pensamentos, de acordo com a nossa estatura moral, de acordo com o nosso intelecto, porque cada um projeta a sua felicidade numa determinada coisa. E, às vezes, num bem material, numa família, e assim sucessivamente, numa saúde, numa beleza, e a felicidade é relativa no plano em que nós desejamos. Mas, na visão espiritual da questão, primeiro que precisamos compreender que somos espíritos imortais, certo? E que felicidade será um dia utilizarmos de todos os recursos íntimos, evolutivos, que a nossa condição comporte.
Então, na condição de homens, não teremos essa felicidade desejada, pois que tudo no universo em que transitamos é transitório e muda repentinamente. Então, por uma questão natural, nós estamos vivendo um momento que precisamos situar a nossa condição humana com a espiritual. Compreendendo isso, projetando o nosso raciocínio para a espiritualidade, certas questões humanas passam a não ter tanta importância, tanto quanto nós observamos. E procuremos, então, desfrutar da nossa capacidade de projetar o nosso senso de evolução para as questões do espírito. E aí, as transitoriedades, as decepções, as ilusões da vida vão se dissipando naturalmente. Então, felicidade neste mundo ainda não é possível. Divaldo faz uma outra questão aqui a Viana de Carvalho. A alegria é manifestação de um estado íntimo. Poderá nos definir como se manifesta esse sentimento no mundo espiritual? Basílio. E Viana de Carvalho respondeu: expressa-se com paz de espírito, sem mágoa do passado nem ansiedade pelo futuro. É um estado de harmonia interna, rico de júbilos que leva à plenitude. Nós podemos aqui observar facilmente, né, a sequência da pergunta. Na pergunta anterior, pergunta sobre a felicidade. E o Divaldo, né, suponho eu, que ele, dando sequência, ele já foi mais adiante. Ele já quis saber quando a criatura volta ao mundo espiritual, qual vai ser a alegria, qual é essa felicidade, né? E que Viana de Carvalho responde, né, que é sem mágoa do passado, sem ansiedade pelo futuro. Ou seja, um motivo de júbilo. O que facilmente nos leva a entender que é fruto, vamos dizer assim, o resultado, o prêmio de todo aquele que cumpre com o seu dever, né? O dever bem cumprido, que é justamente a sentença divina. Cada um receberá segundo as suas obras, né? E nós sempre entendemos também, né, que em voltando ao plano espiritual, foi a razão, né, de Kardec, vamos elaborar o capítulo todo, que é o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Desse Mundo. Mas o que nos conforta é, ainda sobre a felicidade, a questão 920 do Livro dos Espíritos, quando o Espírito Verdade nos fala que nós não teremos aqui uma felicidade completa, mas podemos ter uma felicidade relativa. Eu acredito que é muito reconfortante. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Vamos agora às nossas
considerações finais para hoje. Basílio. Chegamos então, né, André, ao final do nosso estudo de hoje, nosso programa de hoje. Devemos expressar a nossa alegria em participar, embora assim, vamos dizer assim, de maneira bem simples, né, dentro do a nossa compreensão, e também agradecer a Deus, à espiritualidade maior, em especial aos amigos ouvintes e telespectadores, e agradecer a você, André, a você, Valmir, a você, Gilberto, né, pelo companheirismo, pelo aprendizado, e juntos, né, como diz Cartas, num só coração, num só pensamento, vamos rogar a Deus, em nome de Jesus, até a próxima vez, se Deus quiser. Valmir, as suas considerações finais para hoje. Também agradeço a companhia agradável do André Reis, do Basílio Leme, do Gilberto Silva na técnica, a você ouvinte que nos prestigia com a sua audiência, e que Deus cada vez mais nos inspire para o bom estudo, as boas práticas, para que possamos, então, gradativamente ir forrando a nossa consciência de valores nobres para uma sociedade melhor futura. Muito obrigado a todos, um forte abraço. Aproveitando a oportunidade, convidamos a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast, que está aqui embaixo, www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.